com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista, que os irmãos têm acesso à revista. A própria CPAD publica uma videoaula a respeito da revista. Nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos irmãos. E este texto de apoio é a base da nossa exposição. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O irmão cadastre no site, o cadastramento é gratuito, e nós responderemos as suas questões. Também, durante a semana, nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook, nós postamos dezenas de links de lições da Escola Bíblica Dominical. Não só da lição dos adultos, onde também no site nós postamos até 5 textos de apoio, como de lições de outras faixas etárias e de lições até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo, o irmão é nosso convidado para poder assistir à aula. A entrada é aberta e franqueada a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Nós ainda disponibilizamos durante a semana os breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Neste segundo trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, membro do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e durante muitos anos já tem sido comentarista das lições bíblicas e é membro da Casa de Letras Emílio Conde. E na semana passada nós estudamos a lição de número 10, iniciando o último bloco desse trimestre. O bloco desse trimestre que fala sobre os sacrifícios e o sacerdócio. E na semana passada nós falamos sobre os sacrifícios e hoje nós vamos falar sobre o sacerdócio. A nossa lição de número 11 é o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Os irmãos viram na semana passada que, por causa da incredulidade do povo de Israel, eles perderam a condição de serem reino sacerdotal. Tiveram que receber a lei como um remédio, como um paliativo. O propósito de Deus era habitar nos corações dos israelitas, firmar com eles o pacto que havia prometido a Abraão, de fazer de Israel uma grande nação e de nela serem benditas todas as famílias da terra. Mas o povo de Israel, ele não creu em Deus. Prometeu fazer tudo o que Deus havia mandado. Mas quando Deus desceu ao Monte Sinai e houve aqueles trovões, relâmpagos, tremor de terra, o povo se assustou. O povo ficou assustado. Quem diz isso é o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 21, e diz: E tão terrível
terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Vejam bem, Moisés ficou assombrado e temendo. O povo ficou apavorado. Ele se pôs de longe, ele achou que iria morrer. É o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles estavam com medo de morrer. E por isso não subiram ao monte, ficaram de longe. E só Moisés subiu ao monte. É o que estava ali no versículo 21 do capítulo 20 de Êxodo. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Nós vemos aqui que o povo não creu em Deus. Não fez o que Deus mandou. Porque o que Deus mandou está lá em Êxodo 20, 13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Eles não cumpriram o que Deus mandou. Não creram em Deus. Não confiaram em Deus. Acharam que Deus iria matá-los. Mas Deus havia proposto que eles fossem a sua propriedade peculiar dentre os povos, reino sacerdotal e povo santo. O povo não creu. Moisés subiu ao monte sozinho. E naquela oportunidade, Deus disse a Moisés que eles deveriam agora esperar um outro profeta, como Moisés, a quem deveriam ouvir. Naquela oportunidade, não foi selado o pacto prometido a Abraão. Mas, ao revés, Deus, que queria estar no meio do povo, Deus que cumpria a sua parte na aliança firmada, fez de Israel seu reino sacerdotal e povo santo, mas não colocando a lei no coração dos israelitas, mas passando a lei para Moisés, para que Moisés a falasse ao povo. Foi assim que se fez. Foi assim que se determinou. A lei foi passada a Moisés e Moisés falou a lei ao povo. Por isso que lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 17, está dito: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, 2 aos Coríntios, capítulo 3. E se o ministério, versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E o versículo 6 diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O versículo 3 ainda diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração.
Jesus, que era este outro profeta prometido no exato dia em que Moisés subiu ao monte, isso é Moisés nos revelando. Lá em Deuteronômio capítulo 18, ele diz assim, no versículo 15, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então este outro profeta, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele viria e falaria as palavras ao povo novamente. E conseguiria aquilo que Moisés não conseguiu, que era fazer o povo crer, tirar os pecados do povo e fazer com que o povo entrasse em comunhão com Deus e a lei fosse escrita nos seus corações. O profeta Jeremias, ele confirma isto, lá no capítulo 31. O profeta Jeremias, no capítulo 31, ele diz o seguinte, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O povo falha, não crê em Deus, não sobe ao monte, e Deus tem que fazer um concerto inferior com eles, que é a lei. Tem que escrever a lei em tábuas de pedra, em vez de escrevê-la nos corações dos israelitas. Mas mesmo assim, tem de falar a lei a Moisés, para que Moisés a passasse ao povo. Mas mesmo assim, Deus sela um pacto com Israel. O pacto da lei, pacto sinaítico, como chamam os teólogos e estudiosos da Bíblia, um pacto firmado no Monte Sinai. E no capítulo 24 de Êxodo, nós vemos Moisés pondo em vigor, promulgando a lei. Moisés desce do monte, chama o povo, escreve as palavras do Senhor, se levanta de manhã de madrugada, edifica um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, e envia mancebos dos filhos de Israel, que oferecem holocaustos e sacrificam ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Moisés toma metade do sangue e põe em bacias, e a outra metade do sangue ele espargiu sobre o altar. Tomou o livro do concerto, leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue, espargiu sobre o povo, e diz, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. A lei entrava em vigor, o pacto do Sinai, feito com sangue de animais, feito por sacrifícios pacíficos de bezerros, ofertados por mancebos de todas as tribos de Israel. Israel é colocada como reino sacerdotal e povo santo. O sangue derramado cobria os pecados do povo. E a partir de agora Israel se constituía em reino sacerdotal e povo santo. Para confirmar este pacto, sobem ao monte Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel,
que participam de uma refeição sagrada. Tudo isso nós vemos no capítulo 24 de Êxodo. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel. E debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Neste concerto da lei, a lei estaria em tábuas de pedra, não nos corações do povo, porque o povo não creu e o pecado não havia sido tirado. Mas o povo era uma nação sacerdotal. Moisés receberia a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Por isso que a Bíblia diz que a lei veio por Moisés. E Moisés desce do monte, constitui Arão e Ur para cuidar do povo e volta ao monte para ali receber a lei, os mandamentos e os ensinos de Deus. É nesta ida ao monte que ele recebe o projeto do tabernáculo. Mas já nesta oportunidade, Deus, que é onisciente, ele já diz a Moisés que iria constituir Arão e seus filhos como sacerdotes. Muito provavelmente Moisés não entendeu o que Deus disse, porque a nação toda era de sacerdotes. Mancebos de todas as tribos de Israel já haviam oferecido sacrifícios pacíficos de bezerros ao pé do Monte Sinai. Aquele sangue havia sido aspergido sobre o povo. Mas Deus sabia que Israel quebraria a lei. Já havia deixado de crer e não recebido a promessa de Abraão. E agora ele quebrava a lei. Ocorreu o episódio do bezerro de ouro. E Moisés ainda estava no monte, quando Deus avisa Moisés do pecado do povo. Êxodo capítulo 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Deus avisa Moisés, que já estava 40 dias no monte, que Israel havia quebrado o concerto da lei, o pacto sinaítico. Quebraram os 2 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, eles deixaram de amar a Deus, é isso que eu vou falar daqui a pouco. Quebraram os 2 primeiros mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. E segundo, não farás para ti imagem de escultura. Deus diz que eles haviam feito um bezerro e chamado o bezerro de Deus. Quebraram os 2 primeiros mandamentos. 40 dias depois de terem prometido cumprir a lei, eles quebravam a lei e faziam sacrifícios ao bezerro de ouro. Naquele instante, o próprio Deus diz: o teu povo, Moisés,
Israel perdia a condição de povo santo, de propriedade peculiar de Deus dentre os povos e de reino sacerdotal. Moisés desce do monte, quebra as tábuas da lei. E ao chegar ao local onde estava o povo, no arraial, Moisés diz, capítulo 32 de Êxodo: E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Naquele momento, só os levitas se disseram do Senhor. E por isso, eles perderam a condição de reino sacerdotal. Os israelitas perderam a condição de reino sacerdotal, porque haviam quebrado a lei, haviam sacrificado ao bezerro. E quando chamados por Moisés, só a tribo de Levi se dispôs a ficar do lado do Senhor. Naquela mesma oportunidade, como diz o próprio Moisés em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, no mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Deus separa os levitas e dentre os levitas, Deus separa Arão e seus filhos para serem sacerdotes. É assim que nasce o sacerdócio levítico. Recebeu este nome de sacerdócio levítico porque ele surge da disposição da tribo de Levi de ficar ao lado do Senhor. Mas Deus já havia escolhido Arão e seus filhos para exercerem o sacerdócio, ainda quando Moisés estava no monte, diante da onisciência de Deus. Então o sacerdócio levítico não é um plano B. Deus, na sua onisciência, na sua presciência, ele já sabia que Israel falharia, não receberia a promessa, e receberia em lugar da promessa a lei. Mas também Israel falharia na lei, não poderia exercer o sacerdócio, e por isso, em seu lugar, a tribo de Levi exerceria o serviço ao Senhor, e o sacerdócio seria exercido por Arão e seus filhos. Então assim surge o sacerdócio levítico. E já neste surgimento, nós já vemos que o sacerdócio levítico é inferior ao sacerdócio de Cristo. Isto porque lá no pacto do Sinai, Deus já avisa Moisés que viria um outro profeta como ele, para que o povo ouvisse. E que, enquanto não viesse esse profeta, se instalaria a lei. E na lei, Israel seria a nação sacerdotal, mas porque ele quebrou a lei, então se instaurou o sacerdócio levítico, o sacerdócio da ordem de Arão. Então o sacerdócio da ordem de Arão é inferior ao sacerdócio previsto por Deus para todo Israel, e era inferior ao sacerdócio do profeta como Moisés. Então nós temos aqui o sacerdócio levítico já surgindo bem diminuído e inferiorizado com relação ao sacerdócio pretendido por Deus, que era o sacerdócio da promessa,
o sacerdócio do descendente de Abraão, que faria benditas todas as famílias da terra. Aqui em Deuteronômio número 10, o sacerdócio foi constituído para levar a arca do concerto, para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar em teu nome, no nome de Deus. O sacerdócio tinha essas funções. Mas o sacerdócio de Cristo seria para nos levar à comunhão perfeita com Deus, para que a lei de Deus estivesse escrita nos nossos corações, e não em tábuas de pedra, onde que elas ficavam, nós já vimos numa aula anterior, a arca do concerto. O sacerdócio era para levar a arca do concerto, onde estavam as tábuas de pedra. Mas o sacerdócio de Cristo, o profeta como Moisés, é para colocar a lei de Deus nos nossos corações. Então o sacerdócio levítico, ele já começa fragilizado, inferiorizado. É resultado da quebra da lei, é resultado da incredulidade do povo. O sacerdócio de Cristo é o resultado do cumprimento da lei. Jesus se tornou sacerdote porque ele cumpriu a lei. Ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E ao cumprir a lei, Jesus estabelece um patamar de moralidade, de comunhão com Deus, superior à lei. Porque nós já vimos que a lei foi um paliativo por causa da incredulidade. Mas como Jesus cumpriu a lei, porque creu em Deus, porque obedeceu a Deus, porque nunca pecou, ele estabelece um patamar acima. É por isso que a sua lei é superior à lei de Moisés. Veja o que está escrito lá ainda em Mateus 5 e 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ainda o Senhor Jesus mostra esta realidade lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículos 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Os irmãos percebam bem que o reino de Deus ele é superior à lei de Moisés. O próprio Jesus disse que João foi o maior dos homens nascidos de mulher, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Mateus 11 e 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então os irmãos vejam que Jesus estabelece um sacerdócio que nos leva a um patamar acima da lei. E o sacerdócio levítico, ele foi estabelecido por causa da quebra da lei. Nós temos aí uns 2 degraus entre um sacerdócio e outro. Então, daí nós já vemos na origem do sacerdócio levítico a sua inferioridade em relação ao sacerdócio de Cristo.
Mas não é só isso. Deus escolhe Arão e seus filhos. Arão foi aquele que não impediu que o povo fizesse o bezerro de ouro. O texto bíblico diz lá em Êxodo, capítulo 32, que o povo forçou Arão a fazer o bezerro de ouro. Êxodo 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Arão não resistiu ao povo e acabou fazendo o bezerro. O texto bíblico é sucinto. A tradição judaica diz que Ur foi morto pelo povo porque não aceitou fazer o bezerro de ouro. Moisés havia constituído Arão e Ur para ficarem em seu lugar. Arão, temeroso com o assassinato de Ur, teria, então, sido complacente com o povo, teria cedido às pressões do povo. É verdade que, quando Moisés volta, Arão faz o povo se humilhar diante de Deus. E Arão não permitiu a contaminação da tribo de Levi. Eles ficaram ao lado do Senhor. Mas, de qualquer maneira, Arão já se apresenta como um homem pecador. E é o que o escritor aos Hebreus, que foi como ninguém quem fez essa distinção entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico, ele mostra claramente que o sacerdócio levítico, ele era constituído por homens pecadores. Lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 27, diz o seguinte, vou ler o 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. O sacerdócio levítico era formado de homens pecadores, a começar de Arão. Arão foi escolhido por Deus. É uma grande honra ser escolhido por Deus. Arão tinha seus méritos para ser escolhido por Deus, mas era um pecador, era um homem fraco. Ele não impediu o bezerro de ouro, embora tivesse depois levado o povo ao arrependimento e embora tivesse preservado a tribo de Levi. Mas a verdade é que ele era um homem fraco, pecador, e como pecador, ele inclusive não entrou na terra prometida. Ele apoiou a desobediência de Moisés no episódio das águas de Meribá e de Massá e por causa disso morreu no deserto. Se despiu das suas vestes sacerdotais e morreu no deserto. Não entrou na terra prometida. Eram homens fracos. A morte os alcançava. Por isso nós tivemos vários sumos sacerdotes, de Arão até
Anás. Isso, biblicamente falando, aos olhos de Deus. Na verdade, nós tivemos sumos sacerdotes até o ano 70, mas, como nós vamos ver daqui a pouco, Anás, ele foi o último sumo sacerdote. Era um sacerdote que tinha fim, que só estava esperando a vinda do sacerdócio do profeta como Moisés. Porque Moisés também exerceu o sacerdócio. Foi Moisés que consagrou a Arão e seus filhos. Então, um profeta como Moisés seria superior a Arão e seus filhos, porque foi Moisés quem consagrou Arão e seus filhos. Então, o sacerdócio de Moisés era superior ao sacerdócio de Arão. E Deus disse que aquele sacerdócio de Arão e seus descendentes duraria até que surgisse o profeta como Moisés. E o último sumo sacerdote desse sacerdócio levítico, aos olhos de Deus, foi Anás. O sumo sacerdote que julgou Jesus no Sinédrio. E o sumo sacerdócio acabou ali, no dia do julgamento de Jesus. Quando você abre a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 26, versículo 65, você lê o seguinte: Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. E então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? O sumo sacerdote Anás, que havia substituído seu sogro Caifás, ele rasga suas vestes no julgamento de Jesus. E ele não poderia fazer isto. Lá em Levítico, capítulo 21, versículo 10. Levítico 21 e 10. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir os vestidos, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará os seus vestidos. No momento em que o sumo sacerdote Anás rasga as suas vestes, ele põe fim ao sacerdócio levítico. Ele deixa de cumprir a sua função, porque já diante do Sinédrio estava o profeta como Moisés. E aí então esse sacerdócio é substituído pelo sacerdócio de Cristo. E Cristo, que tinha um sacerdócio superior, ele vai à cruz do Calvário, morre por nós. E aí o véu do templo se rasga de alto a baixo, provando a excelência e a superioridade do sacerdócio de Cristo, que tira o pecado. Como eu li aqui em Hebreus 7, Jesus se oferece a si mesmo. E ele é um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado. Ele não tem pecado. E por isso o sangue derramado por ele tira o pecado. O véu que simbolizava a separação entre Deus e o homem é rasgado de alto a baixo. E Jesus agora nos introduz no Santo dos Santos, algo que jamais o sumo sacerdote da ordem de Arão, o sacerdócio levítico, podia fazer. Eles ministravam diante do Senhor, mas o véu se mantinha incólume. O sumo sacerdote, uma vez por ano, atravessava aquele véu, mas antes ele fazia sacrifício pelos seus próprios pecados, mostrando ser um homem fraco, pecador,
mostrando que ele era pecador, que ele era culpado e que tinha mancha. E por isso, o sangue do animal que ele levava era para cobrir o pecado, jamais para tirá-lo. Por isso que o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio levítico. Agora, o sacerdócio levítico, ele apontava para o sacerdócio de Cristo, porque a lei é a sombra dos bens futuros. E Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros. Por isso o sacerdócio levítico, embora fosse inferior, ele apontava para o sacerdócio de Cristo. E apontava no quê, irmão Caramuru? Nas vestimentas. Nas vestimentas. Nós temos ainda um outro aspecto do sacerdócio de Cristo, que é o aspecto celestial, mas nós não vamos falar disso porque a lição 13 fala sobre este assunto. Mas nas vestimentas que Deus revelou a Moisés lá no monte, estas vestimentas falam de Cristo e do seu sacerdócio. Em primeiro lugar, é bom nós lembrarmos que os sacerdotes, quando eles iam ministrar, eles vestiam as vestes sacerdotais. Eles só usavam as vestes sacerdotais no momento em que eles fossem oficiar no tabernáculo. Isto mostra que as suas vestimentas eram temporárias. As suas vestimentas eram temporárias. Eles somente podiam vestir estas vestes no ofício sacerdotal. E o seu ofício sacerdotal era temporário. Aliás, com o desenvolvimento do país, da nação, já um pouco antes da época do templo, os sacerdotes foram divididos em 24 turmas. E cada turma oficiava meio mês. E como os sacerdotes eram sacerdotes e podiam oficiar entre os 25 e os 50 anos, nos dias de Jesus, o sacerdote normalmente só oficiava no templo uma vez na vida. Durante o período da sua turma, ele tem aquela idade, entre 25 e 50, e ele podia oficiar. Era uma oportunidade única a mostrar o grau transitório, temporário do sacerdócio levítico. Um sacerdócio que, como a lei, acabou. Tinha tempo, tinha prazo de validade. Não é o que acontece com Jesus. O Salmo 110 fala sobre isso. Diz o Salmo 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo é eterno. Antes da fundação do mundo, ele já havia sido escolhido para ser o sacerdote, o mediador entre Deus e os homens. E o seu sacerdócio dura para sempre. Porque ele foi morto, mas vive e vive para sempre. E está agora intercedendo por nós, exercendo o seu sacerdócio à direita do Pai. Outro ponto. Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote eterno. Arão e seus filhos foram escolhidos para administrar o sacerdócio. Está lá em Êxodo, capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. A saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Vejam bem, irmãos, que é uma administração. Eles iriam administrar o sacerdócio. Ou seja,
Cristo é sacerdote, da sua essência, o sacerdócio. Mas Arão e seus filhos recebiam aquela incumbência de Deus. Era um ofício recebido da parte de Deus. Eles eram mordomos. Tanto assim é que Nadab e Abiú morreram, foram fulminados, porque não exerceram o sacerdócio conforme a vontade de Deus. São mordomos. Nós também somos sacerdotes mordomos. Cristo é sacerdote por natureza, mas nós somos mordomos. Temos de dar conta a Deus do nosso mundo sacerdotal. E que nós tenhamos a misericórdia de Deus. Nadab e Abiú foram fulminados. Assim como Ananias e Safira foram fulminados, porque não exerceram o sacerdócio real que receberam. Como sacerdotes, eles tinham de oficiar com vestes santas, vestes separadas, vestes diferentes. Êxodo 28:2. E farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. As vestes de Arão e de seus filhos eram diferentes das vestes dos demais israelitas. Eles eram sacerdotes, haviam sido separados, consagrados ao sacerdócio. Sua herança era o Senhor. Por isso que quando Anás rasgou seus vestidos, ele rasgou vestes que não eram dele. Ele se fez dono de algo que não era dele. E por isso perdeu a sua condição sacerdotal. Nós, como sacerdotes de Cristo, devemos ter vestes diferentes. Nós temos vestes de salvação e manto de justiça. É o que diz o profeta Isaías no capítulo 65. Isaías 65, versículo 10. Isaías 65 ou 60? 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com suas joias. Nós recebemos vestes santas que não podem ser contaminadas com o pecado. Olha o que Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Então, eram vestes especiais que Arão e seus filhos deveriam vestir. Nós temos vestes especiais, vestes de salvação e manto de justiça. Nós não podemos ser achados nus servindo a Deus. É o que diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Estamos falando de vestes espirituais, que são apontadas pelas vestes materiais, que são sombra das leis, dos bens futuros. A lei aponta para Cristo, o material aponta para o espiritual, mas eu e você precisamos também no material
ser com que o nosso corpo seja instrumento de justiça e não instrumento de iniquidade. Havia as vestes dos sacerdotes e as vestes do sumo sacerdote. As vestes dos sacerdotes, que falam dos salvos. Porque a igreja, quando Jesus nos lava pelo seu sangue, ele nos faz reis e sacerdotes. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, 5 e 6. Então as vestes sacerdotais, que eram de todos os sacerdotes, falam das nossas vestes espirituais. Quais eram estas vestes? Eram todas peças de linho. E o linho, nós já sabemos que o linho fino torcido fala da justiça dos santos. Nós precisamos ser justos. São as vestes de salvação e o manto de justiça. Então, as peças de linho falam da justiça dos santos. A justiça dada por Cristo a nós. Imputar a justiça de Cristo que é imputada a nós por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Os sacerdotes tinham calções de linho. E o calção, que é para proteger as partes pudendas, e as partes pudendas falam de honra. Paulo fala lá em 1 Coríntios 12 a respeito disso. O calção de linho fala da honra de sermos chamados para o serviço do Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, ele diz que Arão, e ninguém tem a honra de ser sacerdote se não for chamado como foi Arão. Nós somos chamados para o serviço. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós somos chamados a servir ao Senhor. Então, é uma honra. Os calções de linho falam da honra de ser escolhido para ser chamado para o serviço. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos chamados a fazer a obra de Deus. Todos nós somos chamados a obedecer ao Senhor. A túnica, ele tinha uma túnica de linho. Todo sacerdote tinha uma túnica de linho. Então tinha o calção e depois colocava a túnica de linho. A túnica de linho, que era uma peça única, fala da palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como Jesus tinha uma túnica que não tinha emendas, não tinha costura, a palavra de Deus é íntegra e nós só podemos exercer o nosso sacerdócio se observarmos integralmente a palavra de Deus. Não tirarmos nem um jota, nem um tio da lei do Senhor. Mas havia um cinto de linho. Este cinto prendia a túnica, permitia a mobilidade e nos faz lembrar na armadura de Deus, que nós estudamos no trimestre passado, do cinturão da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Nós devemos oficiar, servir a Deus, tendo como parâmetro a verdade, tendo como parâmetro a palavra de Deus. Esta é a nossa regra de fé e prática. Nós devemos servir a Deus conforme a sua palavra. É isso que nos ensina o cinto de linho das vestes sacerdotais. E também havia uma tiara de linho, uma espécie de turbante de linho, que era colocado na cabeça. E isto nos fala o quê? De uma mente santa, da mente de Cristo, do capacete da salvação, lá da armadura de Deus. Os sacerdotes, os salvos, precisam pensar nas coisas de Deus, pensar no que é amável, no que é de louvor, no que é de que tem alguma virtude. É este o pensamento do sacerdote. Então,
estas são as vestes de todos os sacerdotes. Nos falam da justiça dos santos, nos falam de uma mente santa, de ter como parâmetro a palavra, de ter a integridade da palavra e de reconhecer que é uma honra ser chamado para o serviço do Senhor. Mas o sumo sacerdote, além destas vestimentas, da túnica, do cinto, da tiara, da túnica, do cinto, da tiara e do calção de linho, ele também tinha umas peças especiais, umas vestes especiais. E aí são vestes do sumo sacerdote. Estas vestes apontam para Cristo Jesus. Estas peças, elas eram de azul, púrpura, carmesim e linho fino. Nós já vimos que o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino falam de Cristo Jesus em todas as perspectivas dos 4 evangelhos. Então, estas peças já falam que Jesus, como sumo sacerdote, ele tem um ministério santo, sofredor, triunfante e que prossegue no céu. Havia um manto, também chamado de sobrepeliz, que se colocava acima da túnica. Esse manto era de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. O ministério de Jesus é santo porque ele nunca pecou. É sofredor porque ele morreu por nós. Ele mesmo se ofereceu em sacrifício, e um sacrifício perfeito e único. É triunfante porque foi perfeito. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O pecado foi tirado. Ele venceu a morte e o pecado. E continua no céu. Ele está intercedendo por nós à direita de Deus. Neste manto havia umas figuras de romãs. E a romã é um fruto. E é um símbolo de fertilidade. Isso nos fala que o ministério de Cristo é frutífero. O grão de trigo que morreu e deu muito fruto. A igreja, esses milhões e milhões de salvos, é fruto do ministério sacerdotal de Cristo. Neste manto havia campainhas de ouro. Quando o sumo sacerdote oficiava, as campainhas tocavam. E as pessoas sabiam que o sumo sacerdote estava vivo. É interessante lembrar aqui que não existe a corda que dizem que ficavam lá para puxar o sumo sacerdote se ele morresse. Não existia esta corda. O sumo sacerdote, ele oficiava com essas campainhas, e as campainhas é que indicavam que ele estava oficiando. As campainhas simbolizam a alegria e a vida proporcionadas por Cristo Jesus. Jesus é a alegria dos homens, como fala aquela famosa peça musical de Johann Sebastian Bach. Jesus disse: quem crê em mim passou da morte para a vida. A vida era a luz dos homens, diz o apóstolo João no início do seu evangelho. Essas campainhas de ouro, e o ouro fala da glória de Deus, da divindade, mostram que Jesus deixou a sua glória para alegrar e para dar vida aos homens. Mas, além deste manto, havia um éfode. Um éfode, ou uma estola sacerdotal. Este éfode, ele era trazido para consultar a Deus. Nós vemos isto muito durante os dias de Davi, onde o sumo sacerdote Abiatar, ele sempre consultava a Deus através do éfode, onde estavam ali as palavras. O éfode, como é colocado nos ombros, né? Uma estola é colocada nos ombros. O éfode fala da carga que Jesus levou sobre nós. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O éfode fala
de Jesus carregando o pecado da humanidade sobre ele. Neste éfode havia pedras lavradas, pedras aperfeiçoadas. Jesus não só salva o pecador, tira o pecado do mundo, toma a culpa do pecado, como ele aperfeiçoa os santos. Ele não só torna a pessoa santa, como ele aperfeiçoa a pessoa. É isso que representam as pedras lavradas, pedras trabalhadas do éfode. Também havia engastes e cadeiazinhas de ouro neste éfode, para prender ali as ombreiras no corpo, né, do sumo sacerdote. Isto fala de Deus ligando o homem a ele próprio, através da encarnação de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, era lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. É isso que simboliza os engastes e as cadeiazinhas de ouro, porque elas faziam a ligação, uniam as peças das vestimentas do sumo sacerdote. Havia o peitoral onde ficava o Urim e o Tumim, aquelas pedras representando as 12 tribos de Israel, que traziam comunicações de sim e não para o povo. O peitoral que cobria o peito do sumo sacerdote fala do amor de Cristo por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tinha amor pelo povo, embora o povo não tivesse amor por Deus. Como eu disse no início da aula, por falta de amor, o povo não creu, teve medo. Porque a Bíblia diz que onde há amor não há o medo. E por isso o povo não alcançou a promessa de Abraão. Mas Deus continuava amando o povo. E o peitoral do sumo sacerdote fala do amor de Cristo. E havia a pedra do Urim e do Tumim, pelo qual Deus se comunicava com o povo, mostrando a sua vontade. Isso fala da comunicação que há entre Deus e os homens por Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. E por fim havia uma lâmina de ouro colocada sobre a mitra. E essa lâmina estava escrito santidade ao Senhor. E fala da santidade de Cristo, o santo que iria nascer de Maria e seria chamado o Filho de Deus. Por fim, Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote. E ele era filho homem mais velho. Ele era mais velho que Moisés. E ele foi escolhido. E tendo outros irmãos, como Moisés e Miriam. Jesus também teve irmãos carnais e foi escolhido para ser o sumo sacerdote. São estas as lições que nós aprendemos do sacerdócio levítico e do sacerdócio de Cristo. Sacerdócio levítico inferior, mas que apontava para Cristo. E olhando as vestes sacerdotais, nós podíamos aprender quem era aquele profeta como Moisés, a quem o povo de Israel deveria ouvir. Amém.